Olá, começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O tema de hoje é execução fiscal. E para trazer luz a este tema, nós convidamos o juiz das execuções fiscais, Dr. José Luiz da Costa Altafim. Doutor, é uma honra recebê-lo em nosso programa. Nós agradecemos por aceitar o convite. A honra é toda minha. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta do nosso bloco é dizer assim que execução fiscal é um tema de matéria tributária, Isso né? aí. Esse tema é indigesto para muita gente, né? E no Brasil a carga tributária é elevada, muito alta. E o Estado, de fato, tem esse poder de criar, fiscalizar e executar os tributos, que é a especificação do doutor, né? Em caso de inadimplência, esses tributos são cobrados. Como isso pode ser discutido à luz dos princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição? Olha só, a nossa Constituição, tida como Constituição Cidadã, ela assegura ao cidadão, né, o direito de ser ouvido, né, quando da implantação de um tributo, assim como o direito de discutir a respeito desse tributo pelo Poder Judiciário. Então, quando o cidadão, o contribuinte, ele percebe que aquele tributo que está sendo cobrado, seja de qualquer ente federativo, ele viola a Constituição, viola uma lei maior, ele busca então o Judiciário para que o Judiciário dê oportunidade para verificar se aquele tributo realmente está violando a Constituição, está violando alguma lei. Bem, em razão disso, é assegurado ao contribuinte todo o direito assegurado àquele que busca o Judiciário, né? O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, né? O princípio de que a Justiça ela vai agir com eficiência e a celeridade esperada, como em todos os casos. E falando historicamente, a evolução do sistema tributário acompanhou o processo democrático? Olha só, nós sabemos muito bem que o Estado, qualquer que seja o Estado, e aí o Estado eu digo não só o Estado ente, Estado do Espírito Santo, mas o Estado Brasil e qualquer outro país, ele não sobrevive sem a cobrança de tributo. Isso já vem há muito tempo atrás, né? Desde lá dos primórdios, há essa cobrança de tributo. E para que há essa cobrança de tributo? Para que o Estado, né, ele dê aquilo que o cidadão espera que o Estado possa fazer. Porque o Estado buscou para si, né, o poder de administrar a vida do cidadão. E a partir do momento em que ele buscou para si esse poder de administrar a vida do cidadão, o que o cidadão em troca vai dar ao Estado para que o Estado lhe conceda saúde, segurança, educação, né, tudo aquilo que é básico para o cidadão? A cobrança de um tributo. E nesse assunto, bom, para os contribuintes, a elevada tributação tornou-se quase que um estigma de injustiça. O que fazer para mudar esse conceito? Pois então, né, nós sabemos hoje que a carga tributária no Brasil, né, e no mundo é uma carga tributária elevadíssima. Para os padrões, né, nossos. Você tem uma ideia, né? Hoje a carga tributária, né, de um cidadão chega aí a quase 40%. Então, se o cidadão ganha R$ 1.400, são pagos em tributo. E sobra R$ 600. Na realidade, nós temos, eu sempre digo, nós temos um grande sócio do nosso lado, desde quando nós nascemos, que é o Estado. O Estado ele quer cada vez mais avançar, né, na cobrança de tributo para dar aquilo que as pessoas esperam dela. Então, o que nós temos verificado é que, sabemos, o Estado necessita de tributo. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Estado, ao cobrar o tributo, ele tem feito algo em contrapartida para esses contribuintes, para esses cidadãos? Bem, se o cidadão, ele não tem um mecanismo para buscar o controle disso, via legislativo, via outros órgãos, ele pode fazer via judiciário.
para que o judiciário, então, né, verifique se aquilo que está sendo cobrado realmente está tendo um retorno, porque existe a necessidade desse retorno para o cidadão. Né? Então, no meu caso lá, nós temos a cobrança do ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que dentro do Estado é o que dá a sobrevida ao Estado. Então, será que o Estado, quando ele cobra esse imposto, tem uma contrapartida para o cidadão? Então, o cidadão que não concorda com aquilo que está sendo cobrado, ele pode discutir isso e o judiciário tem o dever de estar dando uma resposta ao contribuinte. Hoje a gente sabe aí, né, de conhecimento de todos, a grande inadimplência, né, das pessoas que deixam de pagar os seus tributos e especificamente as empresas, que inclusive deve ser assim uma situação que você vive no dia a dia ali na vara de execuções, né? E como que é o caminho, né, para que a dívida chegue lá até você, ou seja, para tornar realmente essa dívida ativa? Qual é o caminho? Olha só, nós temos que deixar bem claro aqui uma coisa. O não pagamento de tributo, ele pode decorrer daquela pessoa que tem a intenção de não pagar o tributo e daquela pessoa física, pessoa jurídica, que não tem condição de pagar o tributo. A gente tem que diferenciar bem isso, porque nós sabemos muito bem que a atividade comercial, ela é bem-vinda pelo Estado. E o judiciário, ele tem que entender isso. E nós entendemos de que entre a empresa fechar e deixar 1.000 pessoas desempregadas, nós temos que adequar essa cobrança desse tributo. Se essa empresa ela não pode pagar 10 milhões, aquilo que ela deve, porque ela não teve condição de estar realmente pagando, vamos então verificar aqui, vamos sentar de um lado o Estado, que é o credor desse crédito tributário, e o devedor. O que nós podemos fazer aqui? Qual é o acordo que nós podemos fazer dentro de uma lei para que este pagamento, esse débito, ele seja pago? Então, nós temos essa preocupação aí, dessa cobrança que o Estado faz. Né? Porque muitas das vezes, o que nós temos verificado lá é que o Estado, ele executa, mas quando ele executa, a empresa já quebrou. Não tem nada mais no nome dos sócios. Então, você tem uma ideia, hoje, o ativo do Estado do Espírito Santo, nas varas da Fazenda privativa da execução fiscal, beira a casa dos 5 bilhões de reais. Isso são as empresas devedoras. As empresas devedoras, 5 bilhões de reais. E quanto é que nós conseguimos recuperar nisso daí? É muito pouco. Porque, às vezes, a empresa quebrou. O tributo foi de tamanha forma grande que ela não conseguiu sobreviver. Então, tem esses dois lados aí. O Estado precisa do tributo, mas ele impõe uma carga tributária tão alta, Thalita, que o que acontece? O contribuinte não consegue acompanhar, não tem como acompanhar, porque se ele acompanhar, ele tem que aumentar o preço. Aumentando o preço, tem menos venda. Tendo menos venda, como que ele vai pagar ao servidor? Então, como eu disse, tem aquele empresário que já, ao abrir a empresa, ele já tem a intenção de burlar o fisco, e aquele que deixa de pagar o fisco, porque ele prefere isso, nós temos várias experiências, né, que lá comigo, ele deixa de pagar o fisco e fala assim: doutor, eu vou deixar de pagar o Estado para pagar o funcionário, porque o funcionário tem família, né? Eu estou deixando de pagar, né? Não é porque eu quero. Olha, eu não fiz a minha retirada esse mês, né? Eu não estou viajando, eu não estou com um carro novo, eu estou morando, eu tive que mudar, né, para uma casa menor. Por quê? Porque entre pagar o tributo e o cidadão, meus empregados, eu prefiro pagar primeiro o cidadão. Então você vê que a intenção dele não é fraudar, como temos muitas aí, né, com a intenção de fraudar. Então, o contribuinte, ele tem a seu favor, né, o quê? O Poder Judiciário, para estar discutindo essa dívida, para estar verificando realmente se aquilo que está sendo cobrado realmente é devido. E com relação ao tributo pago,
o cidadão ele pode discordar daquele tributo, ou até mesmo quando esse tributo não pago vira já lá uma execução, ele pode discordar também? Pode. O que nós, na maioria das vezes, verificamos lá na vara da execução fiscal é que há essa discussão deste valor, deste tributo. Porque antes do processo executivo dar início, na maioria dos casos, nós temos um processo administrativo fiscal, que tramitou na Secretaria da Fazenda. Lá também já houve discussão a respeito daquele tributo e, por algum motivo, foi mantido aquele valor. Então, o que este contribuinte faz? Ele busca o judiciário dizer se aquele tributo é devido, se é naquele valor, se tem alguma coisa ali a ser retirada, né? Por que está sendo cobrado aquilo? Então, o judiciário é que, em última instância, vai dar a palavra a respeito daquele tributo. E com relação às experiências que você tem lá na vara de execuções, é comum a conciliação nesses casos? Olha só, quando nós falamos em Estado do Espírito Santo, quando nós falamos em uma fazenda pública, seja a nível da União, do Estado, do município, o acordo ele tem que ser feito em cima daquilo que a lei determina. Diferente da gente, do particular. Se eu estou te devendo 100 mil reais, né, e eu não tenho condição, e você está vendo que eu não tenho condição de pagar, mas para acabar aquele conflito, você aceita 50 mil? Entre particular. Entre o Estado, entre o ente, não tem como eu estar transacionando. O procurador chegando lá, falando, não, eu vou abaixar aqui 10 mil. Não, ele não tem, vou baixar aqui 20 mil, 30 mil. Ele não tem esse poder. A não ser que o judiciário intervenha e diga, tem que abaixar 20 mil, tem que abaixar 30 mil. Eu não tenho como cobrar da empresa de uma vez, mas eu posso fazê-lo em 60 vezes. Aí a lei diz que eu posso fazer o parcelamento em 5 anos. Então, é a lei que está dizendo. Agora, tem situações que nós verificamos lá, que ainda que seja feito em 60 meses, a empresa não tem condição de pagar. E aí? E aí que entra lá, né, as garantias do cidadão. Entra lá a garantia da dignidade da pessoa humana, da dignidade também da pessoa jurídica, que está ali, né, exercendo uma atividade legal, deixou de pagar porque não teve condição de pagar. Então, considerando essa dignidade, o direito humano, o que nós fazemos? Nós, Poder Judiciário, ele pode ampliar este prazo aí. Ele pode, ao invés de ser num prazo de 60 meses, nós podemos ampliar, não como forma de parcelamento, mas como um outro mecanismo. E aí a empresa ela consegue a sobrevida, ela consegue sobreviver e exercer a sua atividade pagando aquele seu tributo. Então aquilo que é devido, que está sendo executado, nós vamos parcelar. E com a garantia de que essa empresa ela continuará pagando dentro do mês o imposto que lhe é devido. E lá na vara, quais os casos mais comuns de inadimplência que vocês recebem? Olha só, como a minha vara é execução fiscal estadual, nós tratamos então de tributo inerente ao Estado. Então o que mais temos lá é o ICMS. Mas nós temos lá também, né, outros tributos, outras taxas, tudo que diz respeito ao governo e que é cobrado, se faz via execução fiscal. Doutor, nós vamos agora para um breve intervalo. E você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco, continuaremos com o mesmo assunto. Quer acompanhar o andamento processual dos crimes que comoveram a população capixaba? Todos os casos de repercussão estão catalogados no site do tribunal. Basta acessar
www.tjs.jus.br, clicar no banner Por Onde Anda, escolher o processo que deseja seguir e pronto. Acompanhe. Acesse www.tjs.jus.br. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Continuamos a debater o assunto execuções fiscais e que é de matéria tributária. O doutor Altafim continua conosco para esclarecer mais sobre esse assunto. Doutor, vamos abrir esse bloco fazendo uma pergunta um tanto profunda, né? E um pouco filosófica. Nós podemos afirmar a seguinte frase: pagar tributo reforça a cidadania? Sim, com certeza. Como eu havia dito, o Estado ele necessita do tributo para prestar os serviços que os cidadãos esperam que ele, Estado, preste. A partir do momento em que eu tenho essa consciência de que aquele tributo que eu estou pagando, ele vai reverter em favor não só da minha pessoa, mas em favor da sociedade, essa consciência é muito importante. E quando eu tenho isso, você pode ter certeza, quando os países mais desenvolvidos, né, onde tem uma boa prestação de serviço pelo Estado, as pessoas têm essa consciência. A grande questão, na verdade, é o uso desse dinheiro pelo Estado. Isso daí. Né? A grande questão do tributo tem uma carga tributária elevada, nós já falamos que existe. Mas o que é feito com esse dinheiro que é arrecadado, que não é pouco, que é arrecadado pelo Estado? Será que o Estado ele tem desenvolvido políticas públicas que tragam um retorno para o cidadão? Essa pergunta nós deixamos no ar. É verdade. E, na verdade, essa fiscalização ela não é só do judiciário, é uma fiscalização que tem que ser feita do próprio cidadão. Isso aí. Né? A partir do momento, Thalita, que o cidadão ele tem a consciência que ele detém esse poder de fiscalizar, seja através do Legislativo, seja através do Ministério Público, seja através dos tribunais de contas, que ele pode exigir isso, nós teremos aí um verdadeiro país. Talvez mudaria até a cultura do brasileiro, né? Com relação a isso, se ele fosse, assim, realmente, de fato, ele lutasse, fiscalizasse, fosse, né, e falasse com o executivo, como o senhor comentou aqui. Seria de grande importância até mesmo para o executivo começar a investir. Claro, né, com certeza. Nós teríamos aí, né, melhores escolas, melhores hospitais, né, teríamos, na realidade, uma prestação de serviço que se espera do Estado, a melhor prestação de serviço. Né? Por que não prestar o melhor serviço se a arrecadação que é feita, ela está sendo feita dentro daquilo que foi previsto pelo Estado? Às vezes, quando o Estado ele não consegue atingir o patamar, né, da sua previsão, daquilo que ele ia arrecadar, aí nós temos problema justificativa. Mas o que nós temos visto é que ele ultrapassa aquela previsão de arrecadação e não temos o retorno. Doutor, existe a possibilidade, por exemplo, no caso lá da execução fiscal, em que já está naquela fase de você cobrar o tributo da pessoa, quando que isso torna-se, ou se isso pode tornar um processo criminal? Olha só, no executivo fiscal, tem como competência, tem como atribuição a cobrança do tributo. Toda vez que nós verificamos que há fraude, toda vez que nós estamos verificando que há uma sonegação fiscal ou qualquer outra violação ao Código Penal, nós comunicamos imediatamente à autoridade para que ela proceda à apuração daquele caso. Então vai para a delegacia, né, contra crime tributário, o Ministério Público vai fazer o acompanhamento, ele vai oferecer denúncia que será apreciado por uma outra vara. Mas isso é possível, sim. É possível? Claro, isso nós temos feito.
Quanto ao projeto piloto que foi desenvolvido no eixo Rio-São Paulo, com relação aos protestos, né, de títulos de dívida ativa, como alternativa, né, às execuções fiscais, quais os efeitos produzidos nas comarcas do Estado? Olha só, o Poder Judiciário, a maior clientela do Poder Judiciário é a própria Fazenda. Então, o Estado do Espírito Santo, ele tem uma demanda tamanha nos executivos fiscais que acaba prejudicando a própria estrutura do Judiciário, né? Porque o Judiciário ele não consegue, com a celeridade que se deseja, resolver esses casos. Por quê? O que acontece? O próprio Estado está executando, né, tentando receber aquilo que pertence a ele, mas precisa do Judiciário para receber. Qual é uma alternativa para desafogar o Judiciário e deixar aquelas causas maiores com o Judiciário do próprio Estado? A alternativa buscada foi esse protesto judicial, ou seja, é levado até o cartório de protesto a certidão de dívida ativa e o cidadão ele é então notificado para pagar sob pena de ter o título protestado, o nome inscrito no SPC, no Serasa, e isso faz com que o cidadão ele deixe de praticar vários atos. Então, como você disse, nós temos iniciado agora, a Procuradoria da Fazenda, né, ela tem iniciado o protesto de pequenos valores, né, com a finalidade de estar recebendo aquilo que ele é credor. E isso trouxe benefícios? Isso trará benefício mais adiante ao Judiciário. Por quê? Porque nós teremos agora poucos processos numa proporção maior. Para você ter uma ideia, hoje, 90% dos processos que hoje nós temos, aqui em Vitória, 14 mil processos hoje. 90% desses 14 mil processos corresponde a 10% do valor da dívida. 10% do valor da dívida. E 10% dos processos corresponde a 90%. Então é melhor trabalhar o quê? É melhor trabalhar os grandes devedores. Então o Judiciário ele vai conseguir fazer com que o Estado receba essa quantidade de valor maior. Em fevereiro desse ano, a Justiça do Espírito Santo celebrou um convênio com a Procuradoria-Geral Estadual, visando justamente aí acelerar os processos de execuções fiscais. E o senhor poderia nos dar um balanço dos resultados obtidos antes desse convênio e depois? Olha só, Thalita, esse convênio foi firmado na atual gestão do Tribunal de Justiça com a finalidade de estar dando celeridade a essas execuções fiscais. Pois bem, tentamos fazer com que houvesse a informatização. A informatização das execuções fiscais seria um grande passo para a agilidade dos processos em que o Estado receberia antes do prazo que era normal aquilo que lhe é devido. Pois bem, então foi firmado esse convênio, Procuradoria, Poder Judiciário, Secretaria da Fazenda, para informatização. Nós estamos ainda nessa fase de implantação dessa informatização. De outro lado, o Judiciário passou então a utilizar mais ainda daquelas ferramentas colocadas à disposição do Judiciário. Que ferramentas são essas? Essas ferramentas que eu digo são ferramentas no tocante à utilização do meio eletrônico para atingir ao patrimônio do devedor. Via Bacenjude, que é aquela ordem ao Banco Central para que bloqueie qualquer numerário em conta do cidadão. O Renajude, que é o envio de bloqueio ao sistema do Detran, para que bloqueie os veículos da empresa. E caso não seja encontrado nem dinheiro, nem veículos,
nós vamos utilizar agora uma ferramenta que é chamada InfoJude. Nós entramos no sistema de dados da Receita Federal e ali obtemos informação. Se a empresa, se o sócio possui bens ou não para garantir aquela execução. Isso está sendo feito, né, com maior brevidade a partir de dezembro para cá. Já utilizávamos essa parcela. O que acontecia antes disso? O que acontecia há 5 anos atrás? Tudo era feito via papel. E aí demandava tempo. Né? Essas informações chegavam para a gente, às vezes 1, 2 anos depois. Agora não. Agora, com uma tecla, nós obtemos todas essas informações. Essas informações, elas são alimentadas pela vara de execuções? Pela vara de execuções fiscais. Para você ter uma ideia, hoje nós temos bloqueado, via sistema Bacenjude, 186 milhões de reais. E é automático esse bloqueio? Esse bloqueio nós fazemos uma única vez e, se houver necessidade, nós renovamos. Então, se a empresa está devendo lá 100 mil reais, nós emitimos uma ordem para o Banco Central bloquear 100 mil reais. Se acharmos 50 mil, nós vamos continuar tentando até alcançar o valor de 100 mil reais. Então, são 3 ferramentas aí que vão dar celeridade, né, nesse processo. Que tem ajudado bastante. Tem melhorado, né, na verdade. Isso aí, melhorou e muito, né, fazendo com que o Estado ele receba, Thalita, aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é devido. E ao receber, o Poder Judiciário espera que ele utilize de uma forma dentro daquilo que foi planejado pelo próprio Executivo. E essa dívida, no caso você citou da empresa, ela é notificada de que forma? Não. Existe, como eu falei, né, há uma garantia constitucional do contraditório. Então, ela tem que ser ouvida. Ela é citada, né, citada para pagar. Se ela não pagar, nós vamos penhorar os bens dela. Mas, de qualquer forma, esse bloqueio é feito mesmo se é feito antes da notificação? Ou não, ele é feito posteriormente. Posteriormente. Ela primeiro porque ela pode ter algum bem que ela quer dar em garantia ou que ela quer pagar. Não tem problema algum. Se ela fizer isso, se ela paga, o processo acaba. Se ela não paga e nem comparece, na maioria das vezes não comparece, aí nós fazemos essa busca, né, através dessas ferramentas. Essa formalidade excessiva que a gente tem na burocracia, que embora seja necessária, ela distancia um pouco o cidadão do fisco, né? E como que a gente, né, como que o judiciário tem trabalhado para combater e fazer esse sistema tributário mais moderno? Claro que o senhor já colocou aqui essas ferramentas. Além dessas ferramentas, existem outras propostas, outras formas que o Estado está trabalhando para que o sistema tributário seja moderno, eficiente? Olha só, o Executivo, né, que tem esse poder aí de estar tributando, ele hoje, nós verificamos que ele também utiliza dessas ferramentas para que aquilo que lhe é devido lhe seja pago. Então hoje nós temos um exemplo da nota fiscal eletrônica. Né? Essa nota fiscal eletrônica, tudo isso o Estado tem conhecimento daquilo que determinada empresa está comprando, está vendendo. E isso é um controle, né, do recolhimento desses tributos. Doutor, a conversa foi muito boa, esclarecedora. Agradecemos a sua participação no nosso programa. Deixamos aqui o convite para que você retorne para discutirmos sobre outros assuntos. Ok, Thalita, eu agradeço, né, a atenção e me coloco à disposição, né, do programa para eventuais temas a serem debatidos né, a respeito do direito. Ok. E você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada pela sua audiência. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.